Todos nós carregamos uma marca invisível, uma cicatriz na alma deixada por um fracasso, uma vergonha, um pecado secreto que cometemos no passado. E o nosso maior medo é que essa marca nos defina para sempre. Que quando as pessoas olham para nós, e pior, quando Deus olha para nós, essa seja a única coisa que Ele vê. A primeira história de uma marca assim na humanidade é a história de Caim. E se eu te dissesse que nós nunca a entendemos de verdade? A marca de Caim. Na nossa cultura, essa expressão se tornou sinônimo de maldição, de um estigma de vergonha, um sinal de um homem abandonado por Deus. Mas e se a marca, o símbolo máximo da punição, não fosse o que sempre pensamos? E se, escondido à vista de todos no texto de Gênesis, ela contivesse um segredo chocante sobre a estranha e severa misericórdia de Deus? A promessa desta nossa jornada hoje é revisitar essa antiga e trágica história, mas não para apontar o dedo para o primeiro assassino. Faremos isso para nos entendermos melhor, para confrontarmos as nossas próprias marcas. E no processo, vamos descobrir um Deus cuja justiça é mais profunda, cujo juízo é mais complexo e cuja graça é muito mais estranha e desconcertante do que a nossa lógica consegue imaginar. Para entendermos a ação de Deus com Caim, precisamos de uma chave. E essa chave nos foi dada por Jesus na parábola da ovelha perdida. Lembre-se, o bom pastor deixa as 99 ovelhas seguras no aprisco para buscar aquela única que se perdeu, que está ferida e em perigo no despenhadeiro. Agora, segure essa imagem. A marca em Caim, como veremos, não é o ato do pastor que desiste da ovelha perdida e a entrega aos lobos. É o ato paradoxal e chocante do pastor que, encontrando-a no fundo do abismo, quebrada e exilada, coloca sobre ela um sinal de propriedade que grita para todos os predadores do deserto. Esta, mesmo quebrada, mesmo fugitiva, mesmo manchada de sangue, ainda me pertence. A vida dela é minha, não toquem. A marca de Caim não apareceu em um vácuo. Ela foi a consequência de um crime, e o crime foi a consequência de uma doença espiritual. A história da primeira tragédia humana não começa com um ato de violência, mas com uma semente de amargura plantada em um coração. Para entendermos a marca, precisamos primeiro entender a doença. A dor primária de Caim é uma dor que todos nós conhecemos intimamente. É o veneno da comparação e o aguilhão da oferta rejeitada. Ele olhou para a aparente aceitação de seu irmão e, em vez de se autoexaminar, ele permitiu que a inveja e a ira crescessem em seu coração. A história não começa com um monstro, mas com um homem comum, lidando com sentimentos de rejeição, ciúmes e inadequação, exatamente como nós. E no meio dessa crise, Deus se aproxima de Caim, não com um raio, mas com a voz de um conselheiro. Ele faz o primeiro diagnóstico espiritual da história, em Gênesis, capítulo 4. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Observe a misericórdia aqui. Deus não apenas apontou o problema, a ira, o pecado agachado como uma fera pronta para atacar, mas Ele também ofereceu a solução e a responsabilidade. Você deve dominá-lo. E aqui está a revelação que muitos ignoram. A verdadeira tragédia de Caim não foi ter sua oferta recusada. Foi ter recusado o diálogo de cura oferecido por Deus. Caim não foi rejeitado por Deus. Ele rejeitou a intervenção de Deus. Ele escolheu o silêncio. Ele escolheu nutrir sua raiva em segredo, em vez de tratá-la na presença do médico divino. Ele permitiu que a doença do seu coração metastatizasse e se transformasse em um ato de violência. E isso nos serve de um alerta solene. A síndrome de Caim se instala em nós de forma sutil. Ela começa com a pequena irritação contra alguém que não confessamos, com a amargura que nutrimos em segredo quando vemos o sucesso do outro.
com aquela faísca de alegria perversa quando ficamos sabendo da falha de alguém. E o sintoma mais grave de todos, a recusa em ouvir aquela voz mansa e suave de Deus em nossa consciência, que nos convida ao arrependimento antes que o pecado nos domine. Caim rejeitou o diálogo com Deus e permitiu que o pecado o dominasse. O resultado foi o primeiro assassinato da história. E então o silêncio é quebrado por outra voz. O próprio Deus confronta Caim. E após a negação cínica de Caim, Deus pronuncia a sentença. E o erro fatal que cometemos há séculos é pensar que a famosa marca era o castigo. A marca veio depois. Primeiro veio a sentença. O verdadeiro castigo de Caim foi um exílio triplo, uma alienação em 3 dimensões que o desconectou de tudo. Primeira, a ruptura com sua vocação. Deus lhe diz que a terra, que bebeu o sangue de seu irmão, não lhe daria mais a sua força. Para Caim, um lavrador, isso era o fim de sua identidade e de seu sustento. Segunda, a ruptura com o pertencimento. Ele foi sentenciado a ser um fugitivo e errante sobre a terra, um homem sem lar, sem comunidade, sem raízes. E a terceira, a mais terrível de todas, a ruptura com a presença. Caim seria escondido da face de Deus. Este era o verdadeiro inferno de Caim, a separação total da fonte de toda a vida e de todo o bem. É somente após ouvir esta sentença tripla que Caim finalmente quebra o seu silêncio arrogante, não com arrependimento, mas com um grito de puro desespero que ecoa na alma de todo pecador consciente de sua condição. Meu castigo é maior do que posso suportar. É o reconhecimento aterrorizado de que o pecado não é uma aventura excitante, mas um caminho que nos leva a um lugar de insuportável e esmagadora alienação de Deus, dos outros e de nós mesmos. Se olharmos com atenção, perceberemos que o castigo de Caim é um eco sombrio e intensificado da expulsão de seus pais do jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas ainda tinham um ao outro e podiam cultivar a terra. Caim foi expulso de toda a terra cultivável e da própria comunidade. Adão e Eva foram separados da presença manifesta de Deus no jardim. Caim foi sentenciado a ser escondido da própria face de Deus. Isso nos ensina uma verdade solene. O pecado, quando não é tratado pela graça, é sempre progressivo. Ele nos leva a exílios cada vez mais profundos e sombrios. Caim foi sentenciado ao exílio, um castigo tão pesado que ele mesmo o declara insuportável. Neste ponto da história, nós esperamos que Deus simplesmente o mande embora. Mas o que acontece a seguir é uma das ações mais paradoxais de Deus em todo o Antigo Testamento. É a grande reviravolta da nossa investigação. Depois que Caim expressa seu medo de ser morto por quem o encontrar, a resposta de Deus quebra toda a nossa expectativa. Gênesis, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Vamos ler de novo. A finalidade explícita, declarada no texto, não era para envergonhá-lo, não era para puni-lo, não era para amaldiçoá-lo. Era para protegê-lo, para preservar sua vida. A marca que pensávamos ser uma maldição era, na verdade, um ato de proteção. Mas por quê? Por que um Deus justo protegeria a vida de um assassino que não demonstrou nenhum remorso? A resposta revela a profundidade da sabedoria de Deus. Porque Deus se recusa a permitir que o pecado do homem, o assassinato, seja resolvido com mais pecado humano, a vingança. Deus, com este ato, interrompe o primeiro ciclo de vingança da história antes mesmo que ele comece. Ele declara de forma soberana que a justiça, o juízo e o direito sobre a vida pertencem somente a ele. E há aqui um fator silencioso que quase todos ignoram. A marca era uma declaração de posse.
O sinal em Caim era um aviso divino para o resto do mundo que dizia: este homem, com toda a sua culpa, com todo o seu crime, ainda está sob a minha jurisdição. A vida dele, por mais arruinada que esteja, pertence a mim. Ninguém tem o direito de tirá-la. Lembra da nossa analogia da ovelha perdida? Este é o momento em que o pastor coloca uma marca na ovelha ferida, não para machucá-la mais, mas para dizer aos lobos: esta ainda é minha. Uma analogia inesperada dos nossos dias pode nos ajudar a entender. Pense em uma tornozeleira eletrônica. Ela não é um distintivo de honra. Ela é um sinal claro de que a pessoa cometeu um crime e está sob a sentença da lei. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma sentença de morte. Pelo contrário, ela impede um mal maior: que o criminoso fuja da justiça ou que outros tentem fazer justiça com as próprias mãos. A marca de Caim funcionou de forma semelhante. Era um lembrete constante de seu crime, mas também era o que o mantinha sob a soberania de Deus e o protegia de uma morte prematura pela mão da vingança humana. Não era uma maldição, mas uma proteção severa e judicial. A história de Caim nos fascina porque, em um lugar secreto de nosso coração, nós nos identificamos com ele. Não com seu crime, talvez, mas com a sua condição de alguém marcado por uma falha. Todos nós temos cicatrizes de batalhas que perdemos, principalmente contra nós mesmos. E a grande questão é: como viver com essas marcas? Quando olhamos para as nossas falhas passadas, duas vozes podem falar ao nosso coração. A primeira é a voz da culpa, que vem do acusador. Ela sussurra: você está estragado, você é o seu erro, não há mais esperança para você. Essa voz condena e paralisa, mas há outra voz, a da convicção do Espírito Santo. E ela diz algo muito diferente: você errou, e é exatamente por isso que você precisa de um guardião. Venha, se abrigue em mim. A primeira voz nos define pelo nosso passado. A segunda nos protege por causa do nosso passado. Isso nos leva a uma percepção radical. Às vezes, as consequências mais dolorosas e duradouras dos nossos pecados, um relacionamento que foi quebrado, uma perda financeira, uma reputação que foi manchada, tornam-se, nas mãos de Deus, a sua própria marca de proteção em nós. Elas são lembretes dolorosos, sim, mas são lembretes que nos mantêm humildes, que nos guardam da nossa própria arrogância e que nos forçam a viver em um estado de dependência constante da graça de Deus. A nossa oração natural é sempre: Senhor, remove esta consequência, tira de mim esta cicatriz. E embora essa seja uma oração honesta, a fé madura nos convida a uma oração mais profunda. Senhor, redime esta cicatriz. Usa esta consequência para me ensinar, para me moldar, para aprofundar meu caráter e minha confiança em Ti. Muitas vezes, Deus está mais interessado em usar a nossa ferida para nos santificar do que em simplesmente removê-la para nos confortar. O maior exemplo disso no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. A sua marca era a de ter sido um perseguidor e assassino de cristãos. Ele poderia ter vivido o resto de sua vida se escondendo dessa vergonha. Mas em vez disso, ele permitiu que Deus transformasse essa cicatriz em seu mais poderoso testemunho. Ele frequentemente dizia: eu sou o principal dos pecadores. Não para se depreciar, mas para glorificar a graça de um Salvador que pôde perdoar e usar alguém como ele. Em Cristo, nossas maiores vergonhas podem se tornar o pano de fundo para a mais bela exibição da misericórdia de Deus. A história de Caim, com sua estranha misericórdia, é uma sombra, e toda sombra, por mais intrigante que seja, existe apenas para apontar para uma luz maior, para uma realidade substancial. A marca de Caim nos preparou para entendermos, por contraste, as marcas de Cristo. E é neste contraste que encontramos a plenitude da salvação. Este é o contraste supremo.
A marca de Caim, como vimos, era uma proteção severa. Ela preservou a sua vida física, mas o manteve em um estado de exílio espiritual, separado da presença de Deus. As marcas de Cristo, os furos dos pregos em suas mãos e pés, a ferida de lança em seu lado, realizam o oposto. Elas não apenas preservam, mas garantem a vida espiritual, e o fazem não no exílio, mas em eterna comunhão com o Pai. A marca de Caim é sobre sobrevivência na alienação. As marcas de Cristo são sobre ressurreição para o pertencimento. Na cruz, vemos a grande e divina troca. Jesus, o Cordeiro inocente, o Abel perfeito, cujo sangue fala de coisas melhores, tomou sobre si o destino do culpado Caim. Ele se tornou o errante, o fugitivo. A Escritura diz em Hebreus que ele foi expulso para fora do acampamento, carregando sobre si a nossa vergonha, o nosso exílio, a nossa alienação. Ele se tornou Caim em nosso lugar, para que nós, os verdadeiros fugitivos, pudéssemos ser trazidos de volta para a família, para perto do coração de Deus. A marca de Caim foi um sinal colocado externamente nele, um aviso para que os outros não o tocassem, mantendo-o à distância. Em Cristo, o sinal que recebemos é completamente diferente. É a marca do Espírito Santo, que é colocada não do lado de fora, mas dentro de nós. É um selo interior de propriedade, não para que os homens vejam, mas para que o Pai nos reconheça como seus filhos, comprados e selados pelo sangue do Cordeiro. A marca de Caim é um aviso. O selo do Espírito é uma garantia. E isso nos leva à escolha fundamental da fé, a decisão que define a nossa eternidade. Nós continuaremos a nos identificar com o nosso pecado, com a nossa falha, com a nossa marca de Caim pessoal? Ou, pela fé, escolheremos nos identificar com o nosso Salvador, com as suas marcas redentoras? A escolha é entre continuar a carregar a identidade de Caim, o errante, ou receber a identidade de co-herdeiro com Cristo, o Filho amado. E isso nos leva à escolha fundamental da fé, a decisão que define a nossa eternidade. Nós continuaremos a nos identificar com o nosso pecado, com a nossa falha, com a nossa marca de Caim pessoal? Ou, pela fé, escolheremos nos identificar com o nosso Salvador, com as suas marcas redentoras? A escolha é entre continuar a carregar a identidade de Caim, o errante, ou receber a identidade de co-herdeiro com Cristo, o Filho amado. A revelação final da nossa investigação é esta. A marca de Caim, longe de ser apenas um estigma de vergonha, é um dos mais antigos e desconcertantes monumentos da Bíblia à soberania de Deus. É uma prova de que a sua misericórdia opera mesmo no território da sua justiça. É um testemunho de um Deus que se recusa a permitir que o ciclo de violência humano dite as regras, reservando para si o direito sobre a vida e o juízo. Se você hoje se sente marcado e definido pelo seu passado, a história de Caim lhe oferece uma esperança estranha, severa, mas poderosa. Ela mostra um Deus que não desiste de sua criação. Um Deus que protege a vida, mesmo quando ela está arruinada pelo pecado. Um Deus que, mesmo no ato de sentenciar ao exílio, coloca um sinal que diz: "Este ainda me pertence." Mas, graças a Deus, a história não termina em Caim. Ele é apenas uma sombra que aponta para a luz. A história aponta para Cristo, cujas cicatrizes não são para nos manter à distância, mas para nos atrair para perto. As marcas de Caim diziam ao mundo: "Não toquem, afastem-se." As marcas de Cristo, suas mãos e pés perfurados, nos dizem: "Toque, aproxime-se, venha." Você não precisa mais viver como um fugitivo, errante e escondido da face de Deus. Pelas feridas de Cristo, a porta não está mais fechada. Você é convidado a voltar para casa. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Antes de nos despedirmos, eu quero te fazer um convite. A sua jornada é uma parte preciosa desta nossa comunidade.
Se esta mensagem falou ao seu espírito, deixe sua reflexão ou seu amém nos comentários. É uma alegria imensa para mim ler como Deus tem se movido na vida de cada um. Se você crê que esta palavra pode ser um bálsamo para outro coração ferido, seja a resposta para a oração de alguém hoje e compartilhe este vídeo. E para que possamos continuar crescendo juntos nesta caminhada de fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal e a se juntar à nossa família espiritual. Será uma honra ter você conosco. Fique na paz do nosso Senhor.